É o volume. Na hora que põe o filme, ele para. Aí você tem que dar play. Não, Tá bem? parou não. Ele tá parado. Tá play, não vai. Olha o volume, aumenta o volume. Tá aumentado. O seu? É, O seu tá. tá baixo, olha lá. Tá gravando já. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma vez, aqui na Nova FM, a 99.9, a nova web rádio aqui para transmitir a palavra do Senhor através desta rádio. Com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu lar. Boa tarde, a paz do Senhor, irmão Eriston. A paz do Senhor Jesus, pastor Demivaldo, que alegria poder estar juntamente com o amado pastor em mais uma programação, levando, né, a palavra de Deus em entendimento daquilo que nós estamos passando no dia de hoje, né, pastor? Vamos começar, pastor, fazendo uma oração, pastor? Graças a Deus, sim, vamos orar como sempre fazemos, né? Estaremos orando para dar início a essa programação que com certeza será uma bênção para a sua vida, para seu lar, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Maestro, por gentileza. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, poder, juntamente com o Espírito Santo, estar trazendo entendimento à tua palavra, Senhor Pai, e conversando com meus irmãos, não só aqui o pastor Demivaldo, aqui 2 convidados, mas também, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, seja por transmissão FM, seja, meu Deus, ó Pai, pelas nossas redes sociais. Ó Deus, que esse momento, Jesus, venha ter a ação do Espírito Santo em cada coração, em cada mente, que possamos crescer um pouquinho mais, Senhor, pois a tua palavra nos orienta que devemos crescer na graça e no conhecimento. Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de entrar em cada casa neste momento, para que possa, meu Deus, apresentar a Tua palavra, o Teu amor, meu Deus, o Teu acolhimento, Senhor, que venha abençoar a cada família que nos ouve, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Jesus, e que nesta tarde, com certeza, será uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde onde, com certeza, o Espírito Santo estará falando ao seu coração. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Mestre Jesus, que sempre nos fortalece e nos dá vitória. Erguemos nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus Todo-Poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Louvado seja o nome do nosso amado Mestre Jesus, né?
Que Deus possa, nesta tarde, lhe abençoar grandemente, de maneira grande e poderosa. E nós temos aqui ainda esta tarde dois amigos, né? Dois irmãos amigos nossos. Verdade, Né, Maestro? pastor, Qual é o verdade. nome dos nossos amados irmãos? Nós estamos aqui com o irmão Cleiton, né? Nosso convidado aqui, uma benção, viu, irmão Cleiton? Deus abençoe sua vida, um prazer ter aqui conosco. E também aqui nosso querido irmão Lucas André, uma benção. São pessoas, pastor, que me recebeu aqui na cidade de Ceabra, me acolheram em sua casa, morei na casa do Lucas André, uma bênção, onde a gente pôde louvar ao Senhor, a gente pôde meditar um pouco sobre a palavra de Deus, uma bênção. Ó, sejam bem-vindos, né, aqui ao nosso programa, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Graças a Deus. Bem-vindo, irmão Lucas, irmão Hélio também, Deus Irmão abençoe. Cleiton. Irmão Cleito, Deus abençoe. De maneira grande, um prazer estar conosco. E com certeza estão participantes do reino de Deus, né? Colaboradores do reino de Deus, isso é muito importante. Mas, irmão Hélio, nós tínhamos falado ainda há pouco concernente um tema que gostaríamos de estar discorrendo um pouquinho, né? Ainda que o tempo é pouco, mas assim, falamos um pouco hoje, falamos um pouco a semana que vem também, no domingo, se assim Deus nos permitir, porque são tantos acontecimentos nos nossos dias e que a gente precisa estar atento, estar alerta a todos, e principalmente quando se trata das pessoas que servem a Deus, né? Que crê, que tem sua fé, precisa exercitar sua fé, precisa praticar sua fé, e isso é muito importante. Estamos discorrendo um pouco sobre isso para que você também seja edificado de maneira maravilhosa. Verdade, pastor. Hoje nós temos um tema que é a prática da fé em meio à pandemia. Pastor, eu quero começar lendo o versículo da palavra de Deus, pastor, que é um pouco conhecido, não um pouco não, bastante conhecido, mas pouco refletido, né? Sim, No livro de sim. Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui, a prática da fé é como buscar primeiro o reino de Deus. Pastor, como que eu posso buscar o reino de Deus? Aonde que eu devo buscar o reino de Deus? Irmão Ariston, Jesus quando falou isso, ele já sabia das preocupações, né, da ansiedade do homem no seu dia a dia. E que tendenciosamente nós somos levados a buscar primeiro algo de bom para a nossa família, algo de bom para a nossa própria vida. E Jesus, sabendo disso, que nós nos ocupamos muito com as coisas materiais e principalmente pessoais, ele deu esse alerta. Ele diz: pois buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por quê, irmãos? Porque Jesus disse, em certa ocasião, ele disse: olha, que sem mim nada podeis fazer. Ele diz que sem ele nada podemos fazer. Ele diz que as coisas que existem nesse mundo, ele diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Então, partindo desse princípio, nós já sabemos que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, e as coisas que aqui nós podemos adquirir, possuir, também tudo é de Deus. Até que nós, quando conseguimos conquistar alguma coisa, provém de Deus. Porque Deus nos deu saúde, Deus nos deu graça, Deus nos deu força para que conseguíssemos. Então Jesus já sabia desta preocupação do ser humano com as coisas materiais, com as coisas desta vida. Então ele deu esse alerta porque tudo tem o princípio em Deus. Se tudo tem o princípio em Deus, eu devo então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Por quê, Moés? Quando fala em reino, não existe reino sem Senhor. Todo reino, ele tem um Senhor. E no caso, quando se trata de Deus, o reino de Deus, quem é o Senhor? O próprio Deus é o Senhor deste reino. Por isso que eles buscam, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, então, logo, eu preciso me submeter ao Senhor deste reino. Eu preciso me submeter ao Senhor deste reino, que o Senhor deste reino, além de Criador, ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Salmista, no Salmo 139, ele disse que, para onde fugirei eu da tua presença? Ele diz que ainda antes que a palavra saia em nossos lábios, Deus já a conhece.
Então, o conhecimento de Deus, ele ultrapassa tudo, a sabedoria divina. Logo, em tudo que eu for fazer, mas se eu colocar como prioridade em minha vida, em buscar o reino de Deus primeiramente. Como é que é buscar o reino de Deus? Que foi a pergunta. É buscar o conhecimento sobre este reino. Se algum de nós tivermos uma pretensão de mudar ou até mesmo ir passear, quem sabe em outro país, Estados Unidos, ou ir para a Europa, uma das coisas que nós precisamos fazer é buscar o conhecimento daquele país para onde nós pretendemos ir. Verdade, a cultura, o idioma, a tudo, língua, né? então, tudo. Nós precisamos nos informar para que nós não tenhamos maiores dificuldades nesse lugar. Né? Logo, em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, eu preciso conhecer sobre este reino. Eu preciso conhecer sobre o governante desse reino, o Senhor desse reino. Ele é o Senhor desse reino. O que esse Senhor exige que nós façamos a habitar, a morar nesse reino. Né? Então nós precisamos cada dia buscar esse conhecimento. E esse conhecimento, ele está para todos. Ele está para todos. Né? Porque Deus nos deu a conhecer através da sua palavra. Né? E a palavra, ela está aí para todos. Quando nós conhecemos, buscamos conhecimento desse reino, buscamos o conhecimento do Senhor desse reino, nós estamos nos aproximando do Senhor desse reino, que é o Deus Todo-Criador. É o Pai de todas as coisas, é o Pai de todos. E buscando o seu conhecimento, logo, com certeza, ele deve prover aquilo que nós necessitamos e tanto buscamos aqui nesta vida. Pois é, pastor. Antes do verbo buscai, né? Tá falando aí, buscai o reino de Deus. Mas como o senhor falou, a gente precisa conhecer o reino de Deus, né? E aí uma coisa que eu já ia fazer uma pergunta e o senhor respondeu. Eu já ia perguntar, pastor, buscar o reino, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Quem é Deus? E aí o senhor respondeu aí já uma boa parte aí, né? O senhor falou aí que é a parte de todos, é o criador de tudo, né? Sim, e aí, então, detalhe um pouquinho, pastor, como nós vamos ter mais programas, né, pastor, relacionados a este tema que é muito importante. Eu queria antes, pastor, do senhor responder quem é Deus, de falar para que nossos ouvintes participem, né, das nossas redes sociais. Nós estamos com uma fanpage, ADM na sua casa, né, que os irmãos podem estar acompanhando a nossa transmissão ao vivo, que os irmãos possam interagir, participar, fazer perguntas, comentários, né, para que a gente possa, então, estar descrevendo aqui na programação, né, pastor? Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, mesmo porque, claro que não somos o sabedor e o conhecedor de tudo, mas na medida do possível, as perguntas que forem a nós dirigidas, se realmente, porque nós sabemos quando a pessoa está perguntando porque ele tem uma dúvida, né? Se for uma dúvida, nós vamos esclarecer junto, tentar esclarecer junto, na medida do possível. E se a pessoa participar, os irmãos participando, talvez você tenha uma dúvida a respeito de alguma coisa, nós podemos ter um esclarecimento, né, para você. Mas é importante muito a sua participação. Né? Inclusive, temos até recebido algumas perguntas realmente nesse sentido, porque a semana passada falamos concernente a convivência familiar em tempo de pandemia. Né? Foi muito bom, muito importante, e com certeza isso também não vai ser diferente. Verdade, pastor, verdade. E aí, pastor, responda para nós. Quem é Deus? Porque eu tenho que buscar o reino de Deus. Quem é Deus para buscar esse reino? Depois de falar sobre Deus, nós vamos falar sobre como buscar, né, pastor? Isso. Deus, amados, Deus, a Bíblia diz que ele é desde a eternidade. Deus é eterno, Deus não tem princípio nem fim. Então Deus, ele é o Criador, segundo o que nós conhecemos através da Bíblia, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dominador de todas as coisas. Ele é o onisciente, que tudo sabe sobre tudo. Ele é o onipresente, que ele pode estar presente em todos os lugares. E ele é o onipotente, porque todas as coisas ele pode. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Logo, nós buscando esse reino, nós estamos buscando algo em alguém que tudo sabe, tudo pode, tudo conhece. Daí a importância de nós buscarmos esse reino e o Senhor desse reino.
Verdade, pastor. No livro de Provérbios, né, pastor? Não me foge aqui a lembrança de qual capítulo e versículo, mas fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, quem o teme, o busca, né, irmãos? Porque assim, Deus ele pode tudo. Mas é necessário, pastor, que a gente o busque? É necessário que a gente peça? É necessário porque o que acontece? Deus, embora ele tenha o domínio sobre tudo, conhece sobre tudo, mas, irmão, Deus é alguém assim, de mais democrático que possa existir. E educado, né, E educado, porque Deus não obriga a ninguém. Né? Vejamos, por exemplo, Jesus. Né? Jesus falou o quê? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou que era quem quiser. Ele não disse que era para todos, ele disse quem quiser. Então, Deus é bem democrático. Nós precisamos entender que nós é que somos necessitados de Deus. Se Deus tem tudo, se Deus pode tudo, se Deus sabe tudo, nós, na nossa finita condição, nas nossas limitações, nós não sabemos o que pode suceder amanhã em nossas vidas. Mas esse Deus sabe. Logo, eu me aproximando desse Deus, buscando uma comunhão com Ele, com certeza eu que vou ganhar com isso. Né? Então, Deus não obriga ninguém. Deus é o mais democrático que existe no universo. Deus é o primeiro. Porque Ele não exige que ninguém faça, não exige, não. Nós temos que buscá-lo por reconhecer a nossa limitação e as nossas necessidades no nosso dia a dia. Pastor, então nesse intuito de buscar, pastor, eu sou novo convertido, acabei de aceitar a Jesus ali, fazer a minha confissão de fé na igreja, né? Porque a palavra está escrito que aquele que me confessar diante dos homens, Jesus dizendo que ele o confessará diante do Pai. E aí, pastor, mas aí, aceitei a Jesus na igreja e agora o que eu faço? Como é que eu posso buscar? Amados e Moeriston, o que acontece? Todo início, você vai iniciar em qualquer coisa, normalmente você não tem conhecimento do que você vai fazer. É como você pode até formar em um determinado curso técnico ou outro que seja, mas você vai ter uma informação apenas teórica. Você precisa de algo prático, um conhecimento mais prático. Então, conhecimento teórico de Deus, muitos até têm. O conhecimento sabe que é um Deus grande, poderoso, que tudo pode, tudo sabe. Normalmente a pessoa sabe isso, conhece isso aí. Mas o que acontece? Não basta isso. Uhum. Não basta saber que há um Deus grande e poderoso. Igual falamos há pouco, nós precisamos entender, conhecer quem é esse Deus, o que esse Deus quer que nós façamos, qual é a vontade, o desejo de Deus para conosco. Então o que acontece? Se não aceitou Jesus, quer servir a Deus, obviamente, você já foi movido por algo assim tremendo, né? Porque o Espírito Santo é quem nos convence a nos achegar para Deus, dia após dia. Acontecendo esse primeiro passo, o que é que nós precisamos fazer? Olha, se nós formos para uma empresa, precisamos conhecer aquela empresa no seu estatuto, as normas as normas internas da empresa, sucessivamente. Certo. Logo vindo para Deus, qual é o nosso manual? Por onde e como devemos conhecer a Deus? Isso, pastor. Como começar? Começar principalmente lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque na Bíblia Sagrada, a Bíblia ela é o manual do ser humano. Ela não é o manual do crente, ela é o manual de todo ser humano. Então quer dizer que tudo que eu necessito para praticar a minha fé está na palavra de Deus. As normas ali, as regras, enfim, tudo está aqui dentro. Tudo que você quiser saber, você encontra a resposta na Bíblia. A fé, a prática da fé, a santidade, o temor, a obediência, a submissão, a sua nova vida em Cristo. O louvor. Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo ensina. Tudo ensina. Você tem uma ideia? A Bíblia ensina, fala até de comida, fala de vida familiar, fala de vida sentimental. A Bíblia fala de tudo. Então como diz a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E eu quero aqui falar algo, por exemplo, quando eu vim para Jesus, eu abracei a fé.
Eu, para ser sincero, eu não gostava de crente. Né? Eu vivia nas farras também, é verdade, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, eu não gostava de crente, minha vida era nas farras. Por exemplo, eu trabalhava 3 anos, no final do ano, era novembro, dezembro e janeiro, para no mês de fevereiro ir curtir nos carnavais. Eu dizia que era curtir. Né? Então, eu não gostava de crente. Mas o que acontece? Às vezes a gente fala de algo que não conhece. Né? E quando um dia eu não fiz porque quis, mas fui começar a ler a Bíblia para querer discutir com os crentes, achando que eles estavam errados. Para mim, estavam tudo errado. Para mim, a Bíblia era a verdade. Quer dizer, o que o senhor sabia é que era razão, né? Mas o senhor ainda não conhecia. Eu não conhecia. E a realidade é que eu achava que os crentes falavam deles mesmos. As pessoas que falavam da Bíblia falavam de si mesmo. E eu falei, não, eu tinha convicção que a Bíblia era a verdade. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, vou observar na Bíblia, que é para me discutir com esse povo aí que não sabe de nada. Então, na verdade, é o seguinte, a base não é exatamente o que o o pastor Demivaldo fala, mas a verdade é a palavra de Deus. Se a pessoa meditar ali dia e noite, como nos ensina, né, tem uma fonte de conhecimento, de enriquecimento e de crescimento, né? Irmãos, a Bíblia, irmão, é algo maravilhoso. Assim como o nosso corpo físico, ele necessita do alimento, né, para que nós nos mantemos de pé, assim a nossa alma, ela precisa de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, essa palavra, ela nos alimenta. Essa palavra, ela nos fortalece. Essa palavra, ela abre caminhos para que nós vejamos, para que nós enxergamos com olhares diferentes, horizontes diferentes. Então, a palavra de Deus, como quando eu vi, uma das coisas que me fez firmar mais na palavra de Deus e nos caminhos do Senhor foi exatamente essas verdades. Porque eu lia algo na Bíblia e posteriormente, lá na frente, eu vi o cumprimento daquilo que Deus havia falado anteriormente. Né? Então aquilo foi me dando cada vez mais convicção de Deus e que sua palavra verdadeiramente era verdade. Pastor, o senhor me fez lembrar aqui, pastor, que a palavra, ela nos dá vida, né? A gente tem observado que a palavra de Deus, pastor, como evangelista, eu tenho visitado alguns lares, tenho visitado algumas casas, pastor, que são de determinada religião, que não convém aqui dizer, mas o que eu muito observei é que sempre, na maioria das casas, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, e a Bíblia fica ali, pastor, até pegando uma certa poeira, né? E na verdade não é só o Salmo 91, né? Ela é toda uma fonte de esperança, uma fonte de renovo, uma fonte de vida, e que precisa ser lido. Ela é um papel, né? Se a gente pegar a Bíblia aqui, os irmãos que estão vendo pelas redes sociais, aqui é um papel, simples papel. Pode rasgar, não tem idolatria, mas irmãos, o conteúdo que há aqui na palavra de Deus, como o senhor falou, tem tudo, né, pastor? Tem tudo. E aí, quero ressaltar aqui, irmãos, leiam a palavra de Deus. Não importa se você é um cristão evangélico, se você é católico, não importa a sua religião. Todos têm uma base de sua religião. Leia a Bíblia, porque ela é o que nos alimenta, né, pastor? Porque o tema que nós estamos aqui falando é a prática da fé em meio à pandemia. Então, o início de tudo, pastor, o início da prática é a gente conhecer a Deus, e para conhecê-lo é através da sua palavra, né, pastor? Esse então que eu tenho resumido aí a entender desse início do que o senhor falou aí, né? É porque, mas você não pode praticar ou ver algo que você não conhece. Que não aprendeu, que né? não aprendeu, que você não sabe. Verdade. Então, a Bíblia, o que nela está escrito, é toda a prática da fé que qualquer pessoa pode ter. Ele vai encontrar isso através da Bíblia. Você tem uma ideia, o que já aconteceu? Quantas vezes comigo, com você ou com outras pessoas, nós passamos a ler a Bíblia Sagrada e essas palavras passam a nos alimentar a nossa alma de tal forma que a gente começa a se emocionar, começa a chorar às vezes até, porque ela alimenta a alma. Ela alimenta a alma quando nós lemos a palavra de Deus. E nós temos visto isso de maneira tão tremenda na vida de pessoas que, após ele conhecer a palavra de Deus, ele muda as suas atitudes. Ele muda seus atos, suas práticas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela alimenta e transforma. E gera um amadurecimento, né, pastor? Não sei nem te explicar direito assim, porque é algo tão transformador a palavra de Deus que é como o senhor falou. Esse renovo é como se você está com um carro andando por uma rua à frente.
Quando você lê a palavra de Deus, é a mesma coisa que esse carro virar de direção e voltar a um novo caminho que é a palavra de Deus, e você acaba então sendo direcionado na sua vida profissional, no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento social, no seu relacionamento ali com a empresa profissional. Quer dizer, em tudo, né, pastor? Em tudo a gente tem um aprendizado. Em tudo, e isso é bem claro quando o salmista diz assim: luz para o meu caminho, luz para os meus pés, né? E luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque a palavra faz você olhar para o momento, e a palavra faz você também ter uma visão longínqua. A palavra faz você ter uma visão mais longe. Você vê a sua vida. Então, quando o salmista fala isso, porque a palavra, ela nos dá entendimento para você olhar e enxergar a realidade que anteriormente você não enxergava, né? Quando eu vim, por exemplo, para Jesus, e eu ainda bem no início, os amigos não sabiam, né? E eu então, lendo a palavra de Deus, e me recordo bem que um dia saímos com os amigos, e ali sempre bebia cerveja, uísque, aquele negócio, e de repente o meu copo não baixava. E os meus amigos perceberam isso, né? E eles olharam assim, porque eu estava lendo a Bíblia e eu observei, e eu não conseguia, eu vi que eu estava errado. E aí eu não conseguia beber. Só que eu não revelava isso para eles, né? E eles viraram assim e falaram: olha, você não está bebendo não, né? Parece que é até crente. E eu fiquei assim, mas que, né, como é que eu levantei ali, cheio de orgulho ainda, né? Crente o quê, pai? Peguei o copo e saí assim. Mas mesmo assim não consegui beber, por causa da verdade que eu já tinha lido, né? Eu saí, disfarcei e joguei aquela bebida em uma planta, né? Pezinho de planta, não sei nem se morreu depois com tanto álcool. E Gente, voltei, não faça sentei isso, ali. viu? Vai. Então assim, a Bíblia, ela vai esclarecendo, e algo que você antes não sabia, não conhecia, né? E quando você defronta com isso, coisas que você gostava de fazer, você passa a não querer mais fazer. Porque não faz bem, né? Não você faz gostava, bem. mas não faz bem. Não faz bem, e é o que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Isso é algo verdadeiro, isso é algo que está patente a qualquer um que conheceu ou que queira conhecer, passe a ler. Agora, eu gostaria até de salientar, agora, irmão Eristo, e você, amado ouvinte, que está observando, bem, você pode até ler a Bíblia. De repente você tem uma Bíblia em casa e você até lê, como o evangelista Moésio acabou de falar, que algumas pessoas têm até a Bíblia em casa, aberta, Salmo 91, Salmo 93, isso é comum a gente ver isso. Só que melhor que ler é praticar. É a prática. Importante. Né? O mais importante que você lê é você praticar. Você leia e procure ir praticando, e você então verá a mudança, a transformação que acontecerá na sua vida. Então a gente busca conhecer, né, através da leitura bíblica, né? A gente vai conhecendo a Deus, se aproximando. E como ela é uma fonte inesgotável, não dá para conhecer tudo assim como uma escola, né, pastor? Mas com vou certeza. estudar aqui 1 ano e vou aprender tudo da Bíblia. Não aprende. Não aprende. Não Então, aprende. já que tem muita coisa para a gente conhecer, nós vamos passar a vida toda conhecendo, então a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai praticando aquilo que faz bem não a nós, mas também a nós e àqueles que nos rodeiam, né? E o importante, eu falo aí, que quando você passa a viver, a praticar a Bíblia Sagrada, é algo bom. É algo bom quando você passa a praticar, que faz bem a você, faz bem a seus vizinhos, faz bem a sua família. Então, a leitura da Bíblia, com a prática, ela só traz benefício. Ela só traz benefício para aquele que lê, para aquele que busca, aquele que pratica. E isso é importante. E onde eu digo, os dias que nós estamos vivendo, só Deus para ter misericórdia, né? Então, assim, nós temos visto famílias dilaceradas, nós temos visto famílias, por que não dizer até destruídas, né? Porque passou a viver algo que nunca tinha vivido anteriormente, né? Porque você viver, falamos um pouco semana passada com uma pessoa que tem 3 filhos, né? Mas uma esposa, normalmente você ficava só os fins de semana, porque trabalhava a semana toda, né? E agora, com esse tempo, muitas pessoas que perderam até o seu emprego, o seu trabalho, de repente você tem que ficar 3, 4, 5 dias ou até mais, todos juntos em casa.
E isso é o que tem mais prejudicado as famílias, porque muitas pessoas não estavam acostumadas a isso, né? Não estavam acostumados, aí logo os filhos começam a fazer perguntas, começam talvez a pedir alguma coisa, ele é mais cobrado pela esposa e assim sucessivamente. Então isso tem causado uma certa confusão nas famílias. E você conhecendo a verdade vai ser diferente, você vai agradecer a Deus pelo tempo passado junto com a sua família, Sim, o que é sim. maravilhoso. Sim, né? pastor. Você passa a conhecer mais a sua família, você passa a conviver mais com a sua família, você passa a conhecer cada um nos seus pormenores. E isso é importante. E leva Nós a família precisamos, até Deus, né? Com certeza, e leva toda a família a Deus, e aí você vai ver que coisa maravilhosa e diferente. Porque foi assim comigo. Aí Deus Quando trans- eu vim para Jesus, que coisa maravilhosa. né? Maravilha. Aí Mudou tudo. Aí Deus transforma a vida dos filhos, Deus transforma a esposa, o marido, tudo, né? Transforma tudo. E sem falar, irmão Éristo, que nesse tempo agora que estamos vivendo, a gente precisa mais do que nunca de nos aproximarmos de Deus. Porque quando nós olhamos para o homem, nós somos decepcionados. Né? A nossa confiança no homem sempre nos trouxe isso, decepções. Então, em quem confiar? Em Deus que pode prover todas as coisas. Somente em Deus. Né? O homem ele é um instrumento que Deus pode usar de maneira grande e poderosa. Só que não podemos depositar nossa confiança no homem, porque somos decepcionados. Né? Mas Deus não decepciona ninguém. Programa ADM na sua casa, na realização aqui do Nova Web Rádio, né? Nova FM de Seabra, que está aqui nos permitindo levar essa palavra. Pastor, eu quero aqui, pastor, antes do senhor me dar meu celularzinho um pouquinho, eu quero fazer agradecimento que os irmãos estão assistindo da cidade de Guarulhos, os irmãos da Assembleia de Deus Madureira de Guarulhos estão nos assistindo. Quero mandar um abraço ao pastor Marcelo, a sua esposa Idália, todos os irmãos, né, da igreja ali, a qual eu fiz parte, pastor, estão comprando conosco, estão puxando minha orelha aqui. Irmão Éristo, compartilhe. Então, pastor, eu preciso do meu celular aí para eu compartilhar, pastor. Ah, muito bem. E eu queria que o senhor muito bem. também lembrasse aí, mandasse um abraço para nossos irmãos lá, é Goiás, pastor? Ah, muito bem, Planaltina. muito bem. Nós temos ali, primeiramente, muito bem, senão Não passa, vamos né, ser pastor? cobrados. Não passa. É porque o tempo, irmão, a gente começa a conversar as coisas de Deus e é tão curto. Já são agora 16 horas 44 minutos aqui na Nova Web Rádio, no programa ADM em sua casa. E Deus tem nos dado graça para aqui estar, né? Mas eu quero aí, com muita alegria, mandar um grande abraço aí para o nosso presidente, pastor Paulo César, para toda a diretoria da IAD Plango, né, para todos os amados irmãos aí, e falar que estamos com saudade. Brevemente nós queremos vê-los, né? Se vierem aqui, maravilha, senão nós vamos até aí. Né? Eu mesmo estou ansioso para conhecê-los, né? De poder junto louvarmos e adorarmos a Deus, pastor. Né? Glória Temos a visto Deus. aí só por fotos, vi que a igreja é uma igreja de irmãos abençoados, irmãos compromissados, né, com a palavra de Deus. Pastor, seguindo o nosso tema, prática da fé em meio à pandemia. Pastor, um momento que nos deixa triste, momentos que a gente tem perda de familiares, momento que a gente tem perda de amigos. Parece que falta esperança, pastor. Só lembrando um pouquinho, para não esquecer, primeiro Sim. também não posso, né? Quero deixar um grande abraço para minha esposa, dizer que eu te amo muito. E também um abraço ali para nossos amados irmãos ali da Mata do Milho, ali município de João Dourado, né? Muito bom, pastor. Aí na Serra Azul, Deus abençoe os amados aí e dizer que nós brevemente estaremos aí, né? Também nossos amados irmãos daqui, como o irmão Jackson, Deus abençoe, a irmã Lala, a irmã Joana Funch, Deus abençoe, a irmã Jane Neri, a irmã também irmã Jane Magalhães, né? A irmã Isabel, Deus abençoe todos, irmão Rubens, Deus abençoe, grande abraço. E a todos os amados irmãos que nós for citar os homens aqui, a gente comete talvez um erro aí. Um equívoco, Então, pastor. equívoco, Nós estamos, então. na frente, nós estamos aqui à frente de uma lista de 86 povoados a qual Pois a é. Nova FM chega até lá. Então eu quero, né, agradecer a audição de todos vocês. Não dá nem para falar aqui, pastor, porque 86 povoados é muito grande. É né? verdade. Graças a Deus essa rádio tem ido longe, graças ao presidente da rádio aqui, né, pastor? Faça um agradecimento a ele aí. Isso, muito bom, nosso amado Carlos Aquino, grupo Carlos Aquino, Deus abençoe grandemente. Você não sabe como Deus recebe isso, essa atitude, isso é muito importante. Então Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família, e que Deus possa cada dia te prosperar grandemente, meu amado. Amém. Para finalizar, agradecimento, né, pastor? Aqui agradecer a todas as igrejas da cidade de Seabra, região,
né? Temos bastante igrejas abençoadas, batista, presbiteriana, enfim, são muitas também, que eu não quero aqui também cometer injustiça. É verdade. Mas eu quero aqui agradecer a todos os pastores, que Deus abençoe continuamente a vida de vocês, do seu rebanho. Fazer um pedido, você que está firme aí na sua igreja, continue, não sai da igreja, porque a prática da fé, né, pastor? Ela também é exercida na igreja, pastor? Com certeza, e principalmente. Por quê? Irmão? Porque, na realidade, hoje nós já estamos terminando, e domingo que vem nós com certeza estaremos dando continuação a isso aí, a esse tema, né? Mas o que acontece, irmão? A igreja é o lugar que você congrega. A igreja é o lugar que você busca a Deus. Na sua igreja é o lugar onde pessoas oram por você. Na sua igreja é onde o pastor ora por você. Né? Então, meu amado, inclusive hoje é domingo, eu quero pedir para você, quem sabe, às vezes faz um tempo que você não vai na sua igreja, você não frequenta a sua igreja, irmão, porque a situação não é fácil, né? Mas faz assim, se você não puder ir, liga para o seu pastor, fala o que você está passando, fale que precisa da ajuda dele, se você precisar. Isso é importante, nós vivemos uma igreja em comunhão. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa, às vezes ele fala algo do pastor, mas o pastor não está sabendo o que está acontecendo com ele. Verdade, né? pastor, verdade. Então isso é importante, a prática da fé, principalmente na sua igreja, onde você congrega, ligue para o seu pastor, converse com ele, esclareça, né? Tire dúvida, e com certeza o pastor está para te abraçar, quer ver você um irmão vencedor, uma família vitoriosa. Verdade. Outra coisa, pastor, pastor não é super-herói. Às vezes precisa de uma ligação para perguntar, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Não é isso? Com certeza, irmão, porque assim, o irmão, ele pode falar com o outro, pode falar com o irmão, pode falar com o obreiro, pode falar... E o pastor falar com quem? Com quem? O pastor, irmão, tem situações que às vezes até com a própria esposa, ele priva de compartilhar, para ela sendo às vezes o vaso mais fraco, né? Também não se sentir... um pouco debilitada, mas sobrecarregada. Tem situação que é o pastor e Deus. É o pastor e Deus. Por isso que eu peço, converse com o seu pastor, ore pelo seu pastor, porque há momentos que é só o pastor e Deus. E aí ele precisa realmente do Espírito Santo, de oração, ter um discernimento, para não tomar decisões erradas. Pastor, o programa é quase finalizando. Olha que maravilhoso o senhor falando aí, pastor, que eu chego aqui sentir até uma certa comoção, uma certa emoção, porque... Como o senhor falou, uma palavra muito importante, que é a comunhão. Faço aqui uma pergunta. É melhor ser servido ou é melhor servir? Irmão, a melhor coisa é servir. A melhor coisa, e Jesus deu exemplo disso, né? Quando os discípulos estavam ali, Jesus chegou para lavar os pés e falou, olha, não, Senhor, olha, peraí, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Não, então me dá banho logo tudo. Então, a melhor coisa é servir, e nós estamos para servir. Eu quero até falar com você, se você tiver alguma dificuldade, né? Você talvez que não está frequentando igreja nenhuma, de repente você está parado, ou algum motivo fez com que você se afastasse da presença do Senhor, eu quero te dizer que nós como homens, nós somos falhos. Todo mundo é falho. E Deus colocou homens falhos para cuidar de outros falhos também, né? Porque todos nós temos falha. Mas nós vamos entendendo as nossas fraquezas, perdoando uns aos outros, para que nós possamos andar em direção ao céu. Verdade, pastor, verdade. Pastor, para nós encerrarmos aqui, eu vou entrar num tema rapidinho. Que houve uma mulher que foi ao templo orar. E ela estava tão angustiada, tão abatida, pastor, que ela não conseguia nem falar. Ela só gemia assim, quietinha, gemendo e chorando, porque ela queria muito ter um filho. Ela estava muito necessitada, né? Em meio a ver outros irmãos, ela sofria ali uma pirracinha, né, pastor, de uma outra mulher. Mas o único lugar que ela achou para buscar a Deus, para praticar a sua fé, foi lá no templo. Ela foi ao templo orar, né? Mesmo sem palavras, mesmo sem forças, ela foi à igreja chorar aos pés de Jesus Cristo, clamar por Jesus. É verdade, e a nossa irmã Ana, né? Ana, pastor. E assim, o que eu acho tremendo dela é que ela foi e ela foi atendida, ela foi ouvida, né? Então, há momentos nas nossas vidas que às vezes não compensa a gente comentar com outras pessoas
que talvez não tenha uma direção para nos dar. Que o que a gente busca não tem solução do Não tem homem, né? Aí é solução. só um milagre. E milagre, Deus é especialista. Tem coisas que o homem não pode fazer, o homem não pode atender. Né? E uma coisa que é importante, irmão, para nós é milagre, mas para Deus não existe milagres. Para nós, porque Para milagre, Deus não existe. milagre é aquilo que o homem não faz. Né? Mas Deus faz, glória a Deus. Para Deus o milagre, para Ele não existe, que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa. Né? Então o melhor é buscar a Deus. Né? Então, nesta tarde estamos finalizando, que Deus possa abençoar você nos povoados, na cidade, na fazenda, no seu sítio, onde você estiver. Deus te abençoe grandemente, estaremos orando daqui a pouquinho e que Deus vai te dar graça, vai te dar força, né, para você se achegar para o Senhor, buscar verdadeiramente o reino de Deus, procurar viver as maravilhas do reino de Deus. Um versículo aqui para deixar para meditação para os irmãos, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, faça como Ana, busque de todo o coração lá, vai lá no seu coraçãozinho, fale com ele, porque, irmãos, ele responde. Jesus Cristo está com as duas mãos estendidas para te abençoar, para te proteger, para te guardar. É claro que, por exemplo, se tratando aí de pandemia, né, pastor? Temos que fazer a nossa parte. Temos que usar máscara, usar álcool em gel, lavar as nossas mãos, né? Fazemos nossa parte, tomarmos cuidado. Mas o que nós pedimos a Deus, Ele nos concederá. Não é verdade? Com certeza, a gente precisa e fica aí o alerta, né? Nós estamos aqui na cidade de Ceabra, aqui toda a Chapada Diamantina. Nós temos visto que muitas famílias têm sofrido percas, né? Aí perdendo um ente querido. E mais uma vez, nós temos aqui uma igreja, mas ali a gente mantém o protocolo com o distanciamento, né? Com a higienização, o uso de máscara certinho. Então faça isso porque nós temos visto pessoas próximas da gente partir. Então a doença existe, é fatal, então vamos ter cuidado. Deus faz, Deus pode fazer. Agora, o que eu posso fazer, é eu que tenho que fazer. Exato, né? pastor. Então vamos manter o distanciamento. Se você precisa ir na rua, no supermercado ou na feira, tenha todo cuidado. Se não houver necessidade, não faça isso. Esforce, porque não é fácil, né, a pessoa sofrer. E aí nós estamos vendo que algumas pessoas que passaram por essa situação ficaram ainda com sequelas, ainda estão lutando, fazendo fisioterapia, porque a doença existe e ela contamina mesmo. Pastor, estou sentindo uma necessidade de ir à igreja, pastor, mas eu estou parado, estou afastado. Pastor, onde que é essa igreja, pastor? Eu quero ir nessa igreja, quero conhecer a Assembleia de Deus Madureira, aqui em cidade de Ceabra, pastor. Qual que é o endereço? Bem, se você sentir o desejo de estar conosco, vir nos visitar, vir conhecer, nós estamos aqui na rua Horácio de Matos, aqui no número 915, aqui próximo mesmo, quase em frente aqui à Nova Web Rádio, aqui nos fundos do mercado do Queiroz, e com certeza você será bem-vindo, você e a sua família. Pastor, enquanto você prepara um hinozinho rapidinho aí, pastor, só para a gente passar uma partezinha, já está finalizando, quero então agradecer a você e convidá-lo, viu? Nós estamos aqui na igreja, na Horácio de Matos, 915, pastor. Muito bem. Então, só para repetir e reforçar, estamos aguardando aí a sua presença. Venha buscar a Deus juntamente conosco, né? Venha orar. Nós estamos em oração, pastor, toda semana, de segunda a sexta, a partir das 18h30 até as 19h30, só não de sábado, mas todo dia estamos orando pelo povo de Ceabra, pelo povo da Chapada, pelo povo do Brasil, pelo povo deste planeta. Verdade, né? Já estamos com oração final aqui agora, já são 16 horas, 59 minutinhos, já estamos fazendo aqui o término. Que Deus te abençoe grandemente, possa te fortalecer, te dar graça, e até o próximo, se assim Deus permitir. Vamos em oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, por essa oportunidade de termos estado aqui nesta tarde. Te abençoa cada ouvinte, cada família das cidades, do povoado, das chácaras, dos sítios. Ó Deus, abençoa com a tua graça. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Com seu amor.